Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa 62 do Livremente, todas as terças-feiras, como é habitual desde janeiro de 2021. O meu nome é Evandro Soares Monteiro, sou psicólogo, psicoterapeuta e professor universitário. E temos esta live sempre com o intuito de levarmos ciência com metáforas e exemplos de uma forma descontraída e interativa com a nossa comunidade aqui dos nossos seguidores, a quem ao longo do tempo fomos percebendo que queremos que sejamos todos estoicos e não vítimas das circunstâncias da nossa vida. E portanto, como a vida não é aquilo que nos acontece, mas acima de tudo o que nós fazemos com aquilo que nos acontece, a ciência psicológica tem vindo a trazer várias ferramentas ao longo dos anos, sustentadas, não apenas com opiniões ou a experiência, mas acima de tudo com a ciência e com a investigação sustentada que nos permita realmente dar algumas recomendações e guidelines para várias problemáticas e várias situações. Este programa que nós fazemos às terças-feiras tem o apoio da M Saúde e também do Jornal da Diáspora Portuguesa, o jornal Bom Dia. Portanto, a quem agradecemos o apoio, como é lógico. O tema de hoje é um tema que ao longo das últimas semanas tenho, nesta fase que tenho visto com praticamente o fim da pandemia ou da forma como se lida com a pandemia, o trabalho, o regresso à vida no terreno, portanto deixarmos o mundo digital e começamos a aproximar muito mais da vida real novamente, finalmente. Estávamos todos a precisar cada vez mais de voltar à vida social e de voltarmos à vida real no mundo. Deixamos um pouco o teletrabalho de uma forma obrigatória e podermos fazer esse teletrabalho de uma forma mais facultativa ou pelo menos semi-obrigatória. Boa noite, António. Boa noite, Hortência. Boa noite, Ana. Boa noite, Filipa, Laura, Dani. Portanto, esta live de hoje vamos falar, portanto, de formas de recompensar o trabalho para além do dinheiro. E porquê isto? Porque nós queremos, e ouve-se muito esta ideia de que parece que o dinheiro nos vai trazer a felicidade. E o que nós sabemos e que a evidência mostra é que o dinheiro não garante felicidade. Portanto, pode contribuir até certo ponto, mas quando nós conseguimos juntar a parte da competência, das oportunidades e uma estabilidade, a questão financeira começa a perder peso. Boa noite, Helena. E, portanto, esta parte financeira é sempre uma recompensa de curto prazo. É quase como um biscoito no final do comportamento. Ou seja, é bom para reforçar o comportamento, ou, melhor dizendo, naqueles programas de reforço que se usam muitas vezes, quer nas empresas, quer na relação com os filhos, que é o reforçar o comportamento quando ele acontece. Precisamente quando queremos que esse comportamento seja adquirido. Para adquirir comportamentos, a recompensa é fundamental. E o dinheiro tem este efeito de conseguir criar uma recompensa a curto prazo. No entanto, a partir do momento que há uma estabilidade e a pessoa já consegue preencher as suas necessidades com esse rendimento básico, ou com esse valor, que pelo menos já consegue viver a vida para além das obrigações e dos deveres, o dinheiro começa a tornar-se muito mais secundário. E, felizmente, quando não só os colaboradores nas empresas, como também os próprios empresários, que ficam muitas vezes aflitos, porque como é que nós vamos conseguir recompensar o trabalho dos nossos colaboradores, ou como é que vamos... O que é que eu vou pedir para além de dinheiro, numa perspectiva também do colaborador, como é que nós podemos ter aqui formas de recompensar o trabalho para além do dinheiro? E podemos dar aqui algumas recomendações, bem perto de 100 recomendações, por isso se nós não tivermos tempo de falar
se não tivermos tempo de falar de todas estas recomendações ou estas formas de recompensa para além do dinheiro hoje, vamos falar de algumas hoje e provavelmente a próxima live vão ser os outros segredos de formas de recompensar o colaborador e recompensar o trabalho. Boa noite, Janaína. Boa noite, Paulo, Lanita. Estejam à vontade para fazer perguntas, questões, porque isto de sendo interativo é sempre mais produtivo. Portanto, cá vão formas de nós recompensarmos o trabalho. Para além do dinheiro, como é lógico, porque realmente não se fazem omeletes sem ovos e essa base tem que estar presente. A partir do momento que essa base existe, então nós podemos recompensar de várias formas, que não seja apenas o elogio. Portanto, nós podemos dizer coisas do tipo: eu aprecio muito o teu trabalho, o teu esforço, ou sabemos que nos esforçamos, e temos a hipótese de ser reforçados nesse comportamento. Então podemos, por exemplo, oferecer horas flexíveis. Portanto, se nós conseguimos ter horas que não dependa de um horário fixo, se nós conseguimos preencher objetivos e conseguir fazer esses objetivos em menos horas e a produtividade foi atingida, então o termos horários flexíveis é uma forma de recompensar o trabalho. Temos aqui o António a sugerir refeições de empresa, por exemplo. Exatamente, e portanto isto em Portugal, por exemplo, é quando se dá portanto, o ticket das refeições, ou quando o valor da refeição está incluído, não é? O subsídio de refeição, e, por exemplo, premiar-se com as refeições, como dá aqui a sugestão o António. Outra forma de recompensar são thank you notes, ou seja, são agradecimentos formais por escrito. Ou seja, mandamos uma carta para o colaborador, ou recebermos uma carta do empregador, por forma que nós sintamos que estamos a fazer parte da equipa. Porquê? Porque as variáveis que mais garantem o trabalho, as variáveis que mais garantem o engagement, o vestir a camisola, a dedicação, o fazermos mais do que aquilo que é pedido, tem sempre a ver com a envolvência, com o espírito de equipa, com as variáveis intangíveis, as variáveis que não se compram nem se vendem. E, portanto, tem a ver com aquilo que se sente. As emoções é o melhor mecanismo para nós conseguirmos criar vínculos na relação entre nós, com as pessoas, e com os colaboradores, e com os colegas, e com as chefias. E, portanto, se nós conseguirmos ter este trato dos empregadores nos cuidarem bem de nós, como, por exemplo, receber uma carta do empregador. Para muita gente, se calhar, quando recebe alguma carta é porque há algum problema que está a receber no correio, mas quem diria que, se calhar, abrindo uma carta, nós dizemos: é lá, então temos aqui uma carta recebida, assinada pela administração ou pelo diretor, etc., a dar-me um elogio pelo meu desempenho por aquilo que eu fiz no último mês ou no último ano. E, portanto, isto é uma forma de reconhecimento. Sermos específicos na forma como se dá essa recompensa escrita, verbalizada e assinada. É um reconhecimento público de nós termos essa recompensa. Outra, por exemplo, portanto, recompensa número 3, fazermos eventos, como por exemplo um almoço, ou uma festa de pizza, ou uma festa de frango assado, o que for. Ou seja, arranjarmos um evento que marque uma celebração que recompense de facto a competência positiva e a produtividade. Porque quando nós somos reconhecidos pelo nosso esforço, nós vamos conseguir sempre dar mais e melhor do que aquilo que fazemos. E é por isso que o reconhecimento é uma forma de nós nos sentirmos também valorizados como pessoas, como profissionais. E se eu me sinto valorizado naquilo que eu faço, obviamente eu tenho mais brio, tenho mais dedicação e fico muito menos desleixado nos momentos em que é preciso lutar contra a corrente. E quando nós precisamos lutar contra a corrente, é quando há mais stress, é quando há mais pressão,
E qualquer pessoa é um bom trabalho, melhor dizendo, qualquer pessoa revela a sua competência quando o mar está, é quando há tempestade, quando há problemas, quando o mar está agitado. Os bons marinheiros é quando o mar está agitado. Porque todos, na prática, todos nós somos bons quando o mar está flat. Ou seja, todos somos bons marinheiros quando o mar está calmo. E, portanto, fazer aquilo que toda a gente faz não nos diferencia em nada. É o quanto eu consigo funcionar e trabalhar sob pressão, e de uma pressão que seja recompensada, valorizada e que me ponha e que consiga ser funcional para não entrar em desgaste ao ponto de desenvolvermos burnout. O burnout é nós entrarmos num desgaste contínuo e que vai trazendo sintomas ligados ao trabalho e justificados pelo trabalho que nos prejudicam a produtividade, ao ponto de depois ficarmos incapazes de produzir, levando ao presentismo ou ao absentismo. E, portanto, para nós não deixarmos levar a este desgaste e esta vulnerabilidade, um fator que protege é sempre realmente o reconhecimento. Diz aqui o David, o reconhecimento é sem dúvida um prémio. Sempre, não é? E é tal coisa, não é necessariamente a parte económica. A parte económica é uma forma de recompensar, mas mais do que isso, são as recompensas intangíveis, invisíveis, que nos realmente consegue trazer um sentimento de gratidão ou de reconhecimento como prémio do nosso trabalho. Portanto, já estamos em 3. Portanto, eventos com a festa, do almoço, do jantar, etc. Quinto, aliás, quarto, outro prémio. Permitir que o dia de trabalho seja feito noutro posto de trabalho. Experimentar estar numa secção da empresa que nós gostaríamos de ter um dia, ou de passar pela experiência um dia, ou ir conhecer como é que é a função que eu aprecio. Ou seja, deixa-me ver onde é que eu me imagino um dia a trabalhar, e que se for um posto de trabalho que eu aprecio dentro da empresa, ser-me dada a possibilidade de eu ir experimentar esse posto de trabalho, ou pelo menos ficar a ver e a acompanhar esse posto de trabalho. Porque o facto de eu ter detalhes daquilo que os meus sonhos ou as minhas ambições visualizam, se consigo visualizar ou ter os detalhes daquela função que eu gostaria de ter, isto faz alinhar o sítio onde eu estou com o resultado que eu quero. E, portanto, eu acabo por desenvolver maior facilidade em ser consistente nos comportamentos para lá chegar. Diz aqui a Alda, ser reconhecida já me o fizeram e ajudou-me a desenvolver a minha carreira. Exato, portanto, mais um bom exemplo de que o reconhecimento nos ajuda a nós a ir mais longe. Aqui o David, por exemplo, sonha de certeza ser diretor por um dia. Por exemplo, é uma excelente oportunidade de nós irmos ver como é que de facto é a sensação de estar naquele posto de trabalho, naquela secretária, naquele piso do prédio onde estamos, ou a vista que é ali, tomar um café com o administrador, tomar um café com o chefe ou com o diretor. Ou seja, temos a oportunidade de dar tempo e ter tempo para uma experiência vivida com alguém que nós apreciamos, para sentir na pele onde é que nós também podemos chegar um dia, porque o sonho que manda a vida, e esta vida é longa para nós, de facto, nos limitarmos demasiado cedo. Não nos devemos limitar demasiado cedo, porque a vida, de facto, é longa e não há idades certas para se conseguir as coisas. E, portanto, se nós formos ver as idades de muitas pessoas e muitos empresários bem-sucedidos hoje, foram em idades tão díspares que claramente não é pela idade que se consegue as oportunidades ou sucesso. Por exemplo, o Coronel Sanders do KFC, e passa aqui a publicidade, foi alguém que foi na reforma, que depois inventou o molho para depois fazer o frango frito que ele tem, e depois ficou um franchising mundial. E portanto foi aos 65 anos, salvo erro, que isso aconteceu. Portanto, esta é uma forma de nós termos recompensas. Portanto, experimentar o posto de trabalho ou o gabinete do chefe ou do diretor ou um café com o administrador, o que for. Haver esta abertura, porque isto ajuda-nos a sentir-nos importantes pelo trabalho que nós desempenhamos.
E todos nós, quando sabemos que estamos a esforçar e temos um reconhecimento, o engagement aumenta, que é o vestirmos a camisola para que conseguimos de facto produzir mais e melhor, porque vale a pena trabalhar numa empresa assim. Diz aqui o António também, já agora oferecer sementes de pinheiro numa lata, tapadas por uma tampa de cortiça para germinar em nome da sustentabilidade ambiental. Ora, cá está mais uma boa ideia, António. Obrigado pela partilha. Realmente, oferecer sementes de pinheiro numa lata tapadas por uma tampa de cortiça para germinar em nome da sustentabilidade ambiental. É um ótimo presente, não é? E se eu tive, ou seja, se cada um de nós, se aquela pessoa que está a receber este presente está a ter este presente e gosta da área da sustentabilidade ambiental e sabe a importância dessa sustentabilidade ambiental, obviamente essa pessoa vai cuidar e vai tratar muito mais. Mas o que importa é que se ouça as necessidades de cada um e nós nos sintamos ouvidos, porque se eu conseguir partilhar o que para mim faz sentido, se calhar há ali uma gestão de recursos humanos dentro da empresa que me vai ouvir, se calhar, naquilo que encaixa comigo. E, portanto, se calhar encaixa comigo o café com o administrador, para outros pode ser o pote da sustentabilidade ambiental, para outros pode ser o exemplo que vos disse há pouco da nota, o evento da festa, do almoço ou do jantar. Outra forma, ter um dia em que, diz aqui o António, é um enorme incentivo, sem dúvida, aconteceu mesmo. Ótimo, António. Está a ver uma experiência que foi importante para si mesmo por esse contributo. Diz aqui a Cristina, e se oferecessem entradas para o teatro? Também é uma boa oferta e, portanto, mais uma forma de recompensar. Principalmente se nós alinharmos a oferta que está a ser dada com o interesse do colaborador. E é por isso que é importante conhecer quem são os colaboradores, termos notas e conhecimento de quem são as pessoas que existem na empresa e as características idiosincráticas delas, ou seja, as características próprias de cada um de nós. Porque se houver características próprias de cada um que nós sabemos quais são, vai ser mais fácil criar um vínculo por aquilo que se dá em função do que se recebe. E por isso, estas trocas emocionais, estes vínculos emocionais que têm a ver com a relação que se cria entre as pessoas, quanto mais emocionalmente preenchidas, menos carências e maior dedicação e engagement. Outro exemplo pode ser um passe de um dia um dia que se dispensa, não é? Um day off. Temos um dia em que somos dispensados do trabalho e escolher esse dia em função realmente ou seja, de um momento de surpresa em que o funcionário se sinta que naquele dia, ou que nós sintamos naquele dia, que nós fomos premiados precisamente pelo nosso desempenho. E se nós sentimos que fomos recompensados pelo nosso desempenho, isto vai-nos, obviamente, quase que querer partilhar a notícia com quem? Com a nossa rede. E, portanto, se de repente eu estou a ter uma recompensa que eu não estava a contar com ela e que isso me permite ter um dia diferente do habitual, geralmente nós vamos ter vontade de partilhar isso com as pessoas de quem gostamos, ligamos aos amigos, ligamos à família, ao marido, à mulher, aos filhos, ao namorado, à namorada, ou a quem for. Porque geralmente quando acontece alguma coisa boa, nós gostamos de partilhar essa experiência com alguém que vale a pena. E, portanto, é uma forma até de alimentarmos a socialização de cada um de nós quando temos estas recompensas dentro das empresas. Se as empresas cuidarem melhor dos seus colaboradores, nós vamos conseguir ter muito maior dedicação às empresas. E, portanto, o day off portanto, o dia gratuito, o dia de não precisar de ir trabalhar, é sempre bem-vindo e sabe sempre bem. Outro exemplo aqui do António. Oferecer um track day no circuito do Estoril. Portanto, o António, como é um fã incondicional de carros, por que não, de facto, dar um track day no circuito do Estoril? Ou, por exemplo, oferecer um passeio de carro topo de gama no circuito de Braga. E, portanto, oferecer uma experiência de um carro de aluguer, obviamente, que a empresa muitas vezes pode oferecer isso. E reparem uma coisa interessante, é que
O custo, muitas vezes, destes prémios, destes presentes, acaba por ser ou igual a um prémio económico, ou muitas vezes até mais barato do que o prémio económico, porque a experiência e o valor da experiência vai valer mais do que o preço dessa experiência. E, portanto, como é que cresce o valor? É quando o preço da experiência preenche emocionalmente a pessoa que está a ter a experiência. E, portanto, se eu consigo ter uma experiência que preenche as minhas necessidades emocionais, isto faz com que nós consigamos ter um dia muito mais valorizado e termos uma experiência que nos enche a alma, não é? E, portanto, é esse tipo de experiência que importa quando estamos a oferecer, como diz aqui o António, esse track day no circuito do Estoril. Aqui o David, tirar selfies. Pronto, olha, tirar selfies, não é? Fazer experiências videográficas, portanto, pode ser um bom presente. Se sabemos que alguém tem interesses, por exemplo, cinematográficos, ir ver como é que fazem uma novela, ir fazer uma experiência de uma novela. E, portanto, tudo isto são formas de conseguirmos dar recompensas. Mas, continuando, fazer um tour pela empresa, por exemplo, outra forma de recompensar. A pessoa que conhece bem a empresa, ou o responsável, ou o diretor, ou o administrador, levar aquele funcionário, aquele colaborador que permita conhecer a história da empresa, onde é que as coisas começaram, quem é que está a fazer o quê, como é que é o circuito de produção, como é que são os procedimentos, porque é que aquele lado é tão importante para a outra parte da fábrica que nós não conhecemos. E, portanto, porque se cada um só faz a sua função e não percebe como é que tudo está ligado, como é que tudo está integrado, nós acabamos por perder sentido na própria função que desempenhamos. Há uma história que contam do presidente norte-americano JFK, o Kennedy, em que ele foi visitar a NASA e encontrou a empregada de limpeza na entrada. E essa empregada de limpeza que encontrou na entrada, ele perguntou-lhe: "Olá, minha senhora, e você, o que é que faz aqui?" E ela respondeu: "Eu ajudo o homem a ir à Lua." E reparem a força e a potência desta frase. Ou seja, o sentido do posto de trabalho está num verdadeiro sentido, ou seja, está engaged com toda a dinâmica daquilo que se faz dentro da NASA. Ou seja, ela não diz que é empregada de limpeza, eu limpo o chão porque eu não faço ideia o que é que eles fazem ali. Não. Ou seja, eu estou aqui, eu contribuo para levar o homem à Lua. E, portanto, esta experiência de nós conseguirmos dar um sentido integrado à nossa atividade profissional e conseguirmos ser recompensados por essa experiência, isso vai nos levar sempre a conseguir aumentar a nossa competência, o nosso brio, a nossa dedicação, a nossa proatividade, a nossa liderança, a nossa responsabilidade individual, o assumir o erro com mais facilidade, porque não estamos a ser julgados nem vivemos amedrontados nessa função, porque percebemos que há uma recompensa quando somos expostos e quando conseguimos realmente mostrar o valor. Outra experiência pode ser, por exemplo, fazer uma experiência de culinária, irmos cozinhar com alguém que gostássemos de cozinhar em conjunto na empresa. Ou seja, podermos escolher alguém, ou seja, vamos imaginar que nos dão a oportunidade de ter uma experiência de cozinha, se gostarmos de cozinha, obviamente, e vamos então cozinhar com um chefe ou ter uma experiência com o diretor ou com o colega de trabalho, e queremos ir os dois ou os três ter aquele momento de executarmos a tarefa juntos. Porque é diferente da refeição que dizíamos há pouco. Portanto, um almoço ou um lanche ou um jantar é diferente de fazermos o processo. O passarmos pela experiência de cozinhar em conjunto é uma experiência que nos permite conversar, rir, criar equipa, não é? Portanto, nós acabamos por aumentar a proximidade entre as pessoas.
E quanto mais nós conseguimos aumentar a proximidade entre as pessoas, mais elas sentem que podem criar ali vínculos em que, apesar das diferenças e das responsabilidades assumidas, conseguimos, obviamente, criar mais mecanismos de entreajuda e de conseguimos aumentar a produtividade e conseguimos sentir mais realizados na nossa função, na nossa atividade profissional. Outra experiência pode ser, por exemplo, termos o pequeno almoço em conjunto, ou seja, naquele dia o dia de trabalho começa com uma recompensa de termos o pequeno almoço juntos. E o pequeno almoço juntos são momentos e são realidades entre as pessoas que não são habituais, porque geralmente a pessoa toma um pequeno almoço em casa, ou alguns no café, apesar de ficar mais caro no café, como é lógico, mas o poderem ter uma experiência de tomarem o pequeno almoço juntos, porque é um momento de confraternização, se calhar numa altura em que ainda está tudo ainda meio cansado, ou do stress da manhã, e conseguirem entrar num momento mais descontraído de começar logo a produzir e a ter logo aquela exigência profissional. E, portanto, mas isso como uma exceção por causa de ser uma recompensa por alguém que sente que vale a pena trabalhar naquela empresa. Diz aqui a Cristina, seria necessária uma listagem dos interesses dos trabalhadores em primeiro, com verdade e seriedade, e depois convidar um chefe de cozinha para se aprender bem com o estilo. Claro, exatamente, não é? E é por isso que eu dizia há pouco que é importante conhecer os trabalhadores. Outra recompensa era o que dizia o António, rented wheels, ou seja, nós alugarmos, ou seja, haver uma recompensa em que nós temos o aluguer de um carro e que podemos ter essa experiência ou de um dia, se for um carro topo de gama, por exemplo, ou então alugarem um bom carro e termos uma semana de aluguer desse carro, que a empresa, por exemplo, possa oferecer. E, portanto, para quem gosta, pode pedir. Portanto, se nós somos colaboradores de uma empresa e nos dão a vontade de pedir, nós dizemos o que queremos, sem criar expectativa, porque eu não tenho direito ao carro. Se ele vier, eu fico grato. Se ele não vier, eu também não tinha direito a ele e, portanto, eu só tenho que estar grato se vier. E isso significa que eu não vou criar expectativas daquilo que eu não controlo, porque estamos a falar de recompensa, é algo acima do que é obrigatório, mas que é uma gratidão em termos de recebermos esse prémio ou essa experiência. Diz aqui o António, oferta de brindes corporativos com a marca da empresa, como por exemplo uma miniatura com um caminhão com o trailer ilustrativo da imagem da empresa, ou um canivete suíço com a marca da empresa. Ora, mais duas excelentes sugestões, António. Mais, termos, por exemplo, uma experiência de um guia, uma experiência turística na cidade onde estamos ou do local onde estamos. Ou seja, haver uma experiência de que venha um historiador local que nos venha contar a história da zona onde estamos e onde a empresa está, ou da cidade onde estamos, para entendermos como é que chegamos onde chegamos. Quanto mais nós entendemos as origens e a forma como nós chegamos ao ponto atual, mais nós vamos conseguir acalmar, muitas vezes, a agitação emocional ou a sensação de injustiça que muitas vezes há. Porque quando nós compreendemos as emoções, elas tendem a acalmar e a funcionar melhor. Por isso, se eu aumentar a consciência da história, isto vai nos ajudar, de facto, a conseguir gerir melhor as emoções e depois os nossos comportamentos são sempre melhores, precisamente por causa disso. Terem um dia de jogos, por exemplo, ou uma manhã de jogos, ou seja, terem uma experiência de jogarem um jogo de tabuleiro, uma competição interna entre equipas dentro da empresa, de fazerem jogos internamente e que há um período do dia ou da semana em que aquela hora é reservada para essa competição, para confraternização, para competirem uns com os outros, para jogarem esse jogo. Preferencialmente que esteja ligado um bocadinho à atividade da empresa. Outra, por exemplo, ter um Wall of Fame,
ou seja, criar uma parede na empresa com os funcionários reconhecidos na produtividade, no seu reconhecimento público, sei lá, das vendas, pelo número de peças que fez, pela sua dedicação, a forma como gera conflitos. Portanto, por exemplo, como algumas marcas de hambúrgueres conhecidos que põem o funcionário no mês pendurado, e que, por regra, isso é um conceito bom porque ajuda a criar mais o espírito de equipa e uma competição positiva. Porque se nós passamos a ter o resultado garantido sem permitir a competição, isto vai fazer com que haja sempre uma perda de competência. Ou seja, se estamos todos a competir por algo cujo resultado é o mesmo, basicamente nenhum de nós vai querer melhorar aquilo que faz, porque ao fim e ao cabo o resultado está garantido, quer faça muito pouco ou nada, não é? E portanto, por exemplo, a questão da igualdade, a igualdade tem que ficar no ponto em que nós conseguimos ajudar todos a ficar na oportunidade e vamos pôr as pessoas todas na linha da oportunidade ao mesmo nível, e depois daí para a frente nós queremos que realmente haja uma competição positiva para criar valor. Porque é quando nós conseguimos criar uma competição positiva que nós vamos mostrar as nossas competências, e se essas competências, à medida que vamos expondo, forem reconhecidas, nós, obviamente, forem reconhecidas e recompensadas, nós vamos, obviamente, cada vez mais ter mais brio e dedicação, precisamente pela recompensa e pelo ganho que isso nos dá. Numa fase inicial, pelas questões visíveis, que têm a ver com as questões económicas e dos ganhos reais, mas depois aquilo que é cola para manter esse ganho são as variáveis invisíveis, todas estas que muitas vezes estamos a falar, ligadas às emoções e aos vínculos que são criados com o engagement da empresa. Outra recompensa, por exemplo, uma redecoração do posto de trabalho. O conseguir mudar e reconhecer que o posto de trabalho pode ser melhorado, e quando a pessoa conseguir melhorar, quando a pessoa conseguir produzir e atingir um determinado objetivo, vem a recompensa, como, por exemplo, melhorar o posto de trabalho, melhorar a secretária, melhorar estas questões ergonómicas, e, portanto, conseguir haver uma recompensa pelo posto onde nós estamos a trabalhar. Diz aqui o David: competição cria um certo egoísmo. Não será melhor cooperação? Por isso é que eu digo competição positiva. Porque a competição positiva é quando nós criamos um ganho comum lá na frente. Ou seja, nós vamos competir diretamente, e aqui é quase que uma competição que nos põe a querer ser um melhor que o outro, mas se eu lá na frente souber que se eu não o prejudicar a si e se o David não prejudicar a mim, isto faz com que nós estejamos a competir de uma forma positiva sem querer pisar ou prejudicar o outro. Porquê? Porque eu sei lá na frente que se do seu lado houver uma perda porque não conseguiu também chegar ao seu objetivo, ou vice-versa, então aquele ganho comum já me vai prejudicar a mim. Então o egoísmo é protegido quando nós temos consequências de grupo, quando nós temos a competição garantida para evoluir os dois. Portanto, nós vamos querer competir para fazer a nossa própria evolução individual, mas isso está ancorado num interesse comum para proteger essa competição tóxica que depois é o que leva a ambição a transformar-se em ganância. E quando nós transformamos a ambição em ganância, aí é que nós ficamos egoístas e começamos a ficar mais isolados e a criar atritos e conflitos na relação com os outros. Por isso, quando a ambição é algo saudável e portanto, há vários tipos de ambição, ambições regionais, nacionais e internacionais. É o que quiserem, porque há vários campeonatos. E estão todas certas. Nós precisamos de todas as pessoas com todas as competições e os vários níveis de ambições. A ambição, quando começa a pisar alguém, quando começa a ficar tóxica e a fazer mal de uma forma deliberada aos outros, aí é quando a ambição vira ganância. E a ganância afasta as pessoas, enquanto que a ambição geralmente atrai, porque nós estamos a querer construir uma competição positiva que depois traz um ganho conjunto, porque os interesses estão alinhados lá na frente para o bem comum.
portanto, se eu conseguir ajudar o outro a chegar mais longe e ele me ajudar a mim, a competição que nós podemos ter no nosso microsistema, ou seja, eu a querer mais e o outro perceber que eu estou a ir à frente, faz com que o outro queira ir evoluir, porque vai haver um ganho lá na frente para ambos. Que mais? Haver um jornal, por exemplo, criarem um jornal com as notícias da empresa, e as notícias têm a ver com a partilha daquilo que a empresa tem conseguido fazer com os funcionários que têm contribuído para esse avanço. E haver um reconhecimento público dentro da empresa disso. E conseguirmos potenciar esse reconhecimento como política interna dentro do nosso departamento, ou da equipa que estamos, ou dentro da empresa. Portanto, nós podemos propor isso como colaboradores, mas também podemos fazer isso como, muitas vezes, diretores ou líderes do trabalho onde nós estamos. E, portanto, se estão em lugares de liderança, podem implementar isso. Se estão em lugares de colaboração, podem sugerir e propor isso. Aqui o David a perguntar, será que temos essa consciência? Se calhar não é? E é por isso que aqui tem a ver com a cultura da empresa que se cria com o tempo e com quem lidera essa empresa. Agora, muitas vezes a liderança não sabe o que deve fazer ou o que pode fazer, porque cada um de nós, enquanto colaboradores, não partilha também o que é que gostava. E se nós temos caixas de sugestões, se nós temos avaliações de riscos de burnout e temos questionários e muitas vezes muitos destes instrumentos que os serviços de consultoria de comportamento das empresas fazem, e nós fazemos isso com a minha equipa, por exemplo, nas empresas. O que nós fazemos junto das empresas é fazer um levantamento e uma avaliação e diagnóstico das características de cada colaborador de uma forma anónima, para que cada um possa ser verdadeiro e honesto naquilo que é. E depois tem uma parte qualitativa em que eles expõem literalmente aquilo que querem ou aquilo que acham e qual é o parecer deles para melhorar o seu posto de trabalho. E, portanto, se nós não partilhamos nessas oportunidades que as empresas dão para sermos ouvidos, então eu não posso reclamar porque eu tive a oportunidade de expor. E se essa exposição ainda por cima for anónima, o que é que eu tenho a perder em expor? E, portanto, eu não posso transformar isso numa mania da perseguição de achar que está tudo contra mim. Porque quando nós achamos que está tudo contra mim, o fator comum a tudo somos nós. E, portanto, se eu tenho 50 coisas e está tudo contra mim, aquelas 50 coisas que estão independentes umas das outras e que muitas vezes não têm a relação entre elas, o único fator comum a tudo sou eu. E, portanto, se calhar eu tenho que reduzir esta visão de ataque pessoal ou de vitimização ou de achar que estou ressentido porque tudo é injusto, e se calhar eu aumentar este sentido de me diferenciar e ter esta paz interior para conseguir aumentar de forma mais justa uma visão que me protege, dando eu o meu contributo para ver se eu consigo melhorar onde é que eu estava. E se eu hoje consigo estar melhor do que ontem e hoje estou na melhor posição de sempre em relação a ontem, então isto faz-me obviamente andar para a frente e conseguir continuar a alimentar essa lógica de dar a sugestão para melhorar. Diz aqui o David, muitas das vezes burnout, muitas das vezes é visto como um capricho do colaborador. Porque aí é que entra depois o psicólogo a fazer a avaliação clínica para mostrar de uma forma sustentada com a ciência e com a avaliação e a experiência clínica se preenche os critérios de diagnóstico para o burnout. Ou seja, o burnout, as depressões, as perturbações de ansiedade, isto não são coisas a olho. A pessoa não decide isto a olho. Nem pode ser uma pessoa leiga que não percebe de uma componente clínica e com formação na área clínica, em termos de saúde mental, para conseguir avaliar isso. E, portanto, é por isso que algumas empresas ou têm, por exemplo, avaliação psicossocial na empresa para avaliar o risco de burnout na empresa, por exemplo. Isso são alguns programas que nós fazemos com algumas empresas, como, por exemplo, também empresas que, por exemplo, querem suportar as consultas com aquelas pessoas para ajudar esse funcionário a ficar mais competente e voltar a sentir-se melhor e mais inteiro, porque é alguém que vale a pena cuidar para pô-lo na empresa outra vez a produzir e ele a sentir-se mais preenchido. E quando nós somos cuidados por uma empresa que cuida de nós,
isto faz-nos aumentar o engagement e realmente o nosso brio e o nosso compromisso e o agradecimento a essa empresa, porque realmente há aqui o engagement e um espírito de equipa. Que mais? Oferecer uma experiência num spa, por exemplo. Oferecer uma experiência num spa. É um voucher, é marcar, é valorizar esse colaborador e recebermos esse presente em que, como prémio do nosso stress, do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, olha, tens aqui uma experiência de 3 horas num spa em que tens piscinas, jatos de água, massagem, o que for. Não é? E, portanto, apreciar, ir lá, ouvir uma música, ter um bom momento. Portanto, isto é uma forma de nós termos uma recompensa. E pronto, e já falamos aqui mais de 20 formas de recompensar o trabalho sem ser através de dinheiro, não é? E obviamente temos muitas mais, que eu tenho aqui quase 100 formas de recompensar. Portanto, para a semana, provavelmente podemos continuar a falar sobre este tema. Não sei se tem mais alguma pergunta ou alguma questão que queiram colocar. Da minha parte, foi um gosto ter-vos dado mais esta live. Espero que tenham ganho aqui algumas ferramentas ou com estas sugestões para poderem propor ao local onde trabalham. Se são líderes ou se são empresários ou empreendedores, para se lembrarem destas componentes para implementarem nas vossas empresas, porque nós precisamos dos dois lados. Precisamos daqueles que nos dão trabalho e que nos dão a hipótese de ter a nossa estabilidade e o nosso posto de trabalho, e precisamos dos outros que são mais criativos e empreendedores para criar trabalho, e portanto ambos são necessários, os colaboradores e os empresários, porque não há um sem o outro, e nós precisamos realmente ter boa capacidade de comunicação, reconhecer o mérito e dar recompensas pelo trabalho bem feito. Portanto, recomendo vivamente terem noção destas dores e destas fraquezas que muitas vezes existem e estão em falha. A partir do momento que têm conhecimento disto, o não partilharmos as nossas necessidades, obviamente, são fatores que nos ameaçam o nosso funcionamento, porque se eu não posso reclamar daquilo que eu não partilho, que me custa e que me faz sofrer e que me dói, portanto, temos que partilhar. Se não queremos partilhar de uma forma identificada, há muitas formas de o dizer de uma forma anónima. As empresas têm quase sempre, de certeza, a parte das caixinhas de sugestões, de perguntas. Podem sugerir fazerem intervenção na área da consultoria de comportamento, porque isto ajuda a avaliar, a diagnosticar e a intervir nestas áreas, porque são áreas que é onde nós vamos ter a cola da empresa, o engagement, e é onde nós também vamos conseguir fazer aquilo que é o mais importante e uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje na maior parte dos empresários que atendo. É eles partilharem as suas angústias porque não conseguem fazer retenção do talento. O talento foge rapidamente, quem é bom foge rapidamente, porque sente realmente essa falta de reconhecimento. Então vamos baixar o turnover, vamos baixar essa taxa, vamos melhorar a taxa de retenção do talento, precisamente aumentando estas recompensas invisíveis. Portanto, agradeço a vossa presença, agradeço à EM Saúde e ao Bom Dia pelo apoio nestas nossas lives e vemo-nos para a semana. Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube. Convido-vos a partilhar esta live com quem vocês acham que precisa ouvir esta live. E da minha parte, obrigado e um abraço estoico e até para a semana.